Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, professor Edgleison Souza, mais uma vez aqui com o nosso conteúdo de conhecimentos regionais do Piauí, tá? Então, assim, muito aluno me pergunta, professor, esse conteúdo, ele vai servir para a prova da Polícia Civil? Com certeza, ele já está direcionado ali para o perfil da banca no CEP, que vai fazer, provavelmente vai estar trazendo a nossa prova da Polícia Civil, tá? Do Piauí. No caso, também temos aí, possivelmente, concurso da Polícia Militar do Piauí, cargo de soldado, e temos aí o CFO de Bombeiros, tá? Teremos aí, possivelmente, concursos relacionados dentro do estado do Piauí, relacionados com a parte de conhecimentos regionais do Piauí, tranquilo? Então, assim, essa tua aula aqui que tu está pegando, ela vai servir para diversos concursos, tá bom? Ela não está direcionada somente para o concurso da Polícia Civil, tá? Iniciando aqui nossa aula, nosso conteúdo de hoje, ele está ligado aí à parte que diz respeito a aspectos físicos do Piauí. Estes aspectos físicos, pessoal, deixa eu voltar bem aqui, tá? Ó, esses aspectos físicos, eles trazem aí a parte de hidrografia do Piauí, e dentro de hidrografia eu preciso estudar, além dos rios, eu tenho que estudar as bacias hidrográficas como um todo, tá bom? A gente vai fazer esse passo a passo aqui de forma bem tranquila. Olha só, nosso primeiro tópico aqui, ele vai falar especificamente logo da questão dos rios. E aí, antes de começar essa discussão, deixa eu tomar aqui meu café. Antes de começar essa discussão, eu preciso que você observe aqui a questão do mapa do Piauí, tá bom? Quando eu falo em hidrografia do Piauí, quando eu falo nessa questão dos rios, dos lagos, das lagoas, tá? De todos os recursos hídricos, eu tenho que observar, primeiramente, o meu principal rio, que é o Rio Parnaíba, tá? O Rio Parnaíba. E aí, a primeira coisa que eu digo para os meus alunos, entendam aqui como é que está colocado como é que está posicionado esse rio em relação ao mapa do Piauí, em relação ao território. Pessoal, olha para cá, acompanha aqui no mapa. O Rio Parnaíba ele vai nascer aqui na Chapada das Mangabeiras, bem na divisa da Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, tá? Olha só, ele vai seguir todo esse sentido aqui, sul-norte, tá? Olha só, ele vai ser a divisa natural do Maranhão com o estado do Piauí. Deixa eu minimizar minha janela aqui. Desaguando onde? Desaguando no Oceano Atlântico, aqui na sua foz, formando o delta do Parnaíba, tá? Então percebam que o formato aqui de toda a parte oeste do território piauiense, na divisa com o território maranhense, é o próprio curso do Rio Parnaíba, tranquilo? Então assim, tá bem aqui, o mapa já está indicando para você, ó, Rio Parnaíba, aqui eu tenho o Alto Parnaíba, as divisões que eu tenho, vou já explicar para vocês, tá? Tem o Alto Parnaíba, o Médio Parnaíba e o Baixo Parnaíba até desaguar lá no extremo norte, no Oceano Atlântico, tá? Aí observem bem, por que eu estou falando isso? Porque o Rio Parnaíba vai ser o principal ponto do teu assunto de hidrografia. Depois que tu entende onde é que está o Rio Parnaíba e a importância dele para o território piauiense, aí tu vai entrar na parte de bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, e aí depois você vai entender os outros rios e as devidas bacias hidrográficas desses rios, tá? Olha só, voltando aqui para a questão do Rio Parnaíba, informações importantes para tu levar para a tua prova. O estado do Piauí é um dos mais ricos do Nordeste em acumulação de água natural de superfície. Dispõe de 69 lagoas com um volume de água de ordem de 584 milhões de metros cúbicos. Essas lagoas estão distribuídas por todo o estado, percorrendo aí com maior frequência a área do Baixo Parnaíba, né? E aí vocês vão ver aqui que o Baixo Parnaíba ele vai ficar mais na porção ao norte do estado. Quanto à hidrografia fluvial, o principal rio perene é o próprio Rio Parnaíba, acabei de falar para você, que separa o Piauí do Maranhão e corre por mais de 1.485 quilômetros. É toda a extensão aqui, inclusive a maior divisa do Piauí vai ser com o Maranhão. Eu vou ter mais de 1.485 quilômetros de extensão, desde as nascentes ali na Chapada das Mangabeiras até a sua foz no Oceano Atlântico, beleza? Olha só, sua vazão no período crítico é superior a 230 metros cúbicos por segundo, lá na partezinha de Luzilândia, na área do Baixo Parnaíba. Para quem não sabe, Luzilândia vai ficar aqui nessa parte do centro-norte, tá bem aqui Luzilândia, onde eu tenho a maior vazão no período crítico. Bora lá. Avançando um pouquinho aqui, eu preciso uma outra informação importante que você pode precisar
para o seu material. Opa, deixa eu abrir aqui. Ó, a própria questão da bacia do Rio Parnaíba. Eu já te expliquei esse conceito, tá? O que eu preciso levar para a minha prova? Essa bacia do Rio Parnaíba, ela ocupa 72% do território piauiense, tá? Que pode ser considerada a segunda em importância do Nordeste, perdendo apenas para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, tá? Pessoal, bacia hidrográfica é diferente de rio, tranquilo? Falar de Rio Parnaíba é uma coisa, quando eu falo de bacia hidrográfica, eu estou falando de outra. Deixa eu até voltar no mapa aqui para a gente conseguir entender. Olha só, quando eu falo de Rio Parnaíba, eu estou falando daquela extensão que eu acabei de te mostrar. Ó, só um momentinho, pronto. Eu estou falando daquela extensão que eu acabei de te mostrar, onde eu tenho o Rio Parnaíba. É só essa divisazinha aqui, ó. É o curso natural do Rio Parnaíba até chegar no Oceano Atlântico, tá? Quando eu falo de bacia hidrográfica, eu estou falando de todo esse conjunto aqui. Eu estou falando de áreas de todo o Piauí, pegando uma parte do Maranhão e pegando um pedacinho do Ceará também. E aí eu vou te mostrar logo aqui no mapa onde é que está essa bacia hidrográfica. Olha só, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Está aqui. Isso aqui que tu está vendo nesse slide, a gente vai já chegar nesse assunto, isso aqui é a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, tá? Você pode até ver aqui na legenda, olha só a área pintada aqui em vermelho demarcado, como é que está posicionada aqui essa bacia em relação ao território piauiense, ou seja, ela extrapola o território piauiense, pega um pedaço do Maranhão, pega um pedaço do Ceará. O Rio Parnaíba não, o Rio Parnaíba está apenas entre o Maranhão e o Piauí. Na bacia hidrográfica, eu já tenho toda uma rede fluvial, eu tenho toda uma malha, tá? De rios, lagos, lagoas, lagunas e por aí vai, que complementa, que compreende toda essa área da bacia hidrográfica. Então, olha só, aqui no caso da bacia hidrográfica, ela é muito maior. Olha o que ela vai pegar aqui do território piauiense. Cuidado, isso aqui já foi colocado em prova, tá? 72% do território piauiense, tá? Está dentro da área considerada a área da bacia hidrográfica do Piauí, tá? Perdão, do Rio Parnaíba. Olha só, levando-se em consideração três fatores: área drenada, 338 mil quilômetros quadrados, extensão, acabei de mostrar para você, 1.485 quilômetros quadrados, e a perenidade do rio principal, tá bom? Pessoal, o que seria esse rio perene? O rio perene é aquele rio que ele não seca, tá? Ele é diferente do rio intermitente, que em determinados períodos do ano, esse rio ele vai secar. Aí, olha só. Integradas a ela, existem no território piauiense outros 140 rios, totalizando mais de 5 mil quilômetros de extensão, dos quais 2,6 mil quilômetros são de rios perenes. Então, percebam aqui a diferença. Mostrei para você no mapa onde é que está o Rio Parnaíba, mostrei qual é a extensão, que é 1.485 quilômetros de extensão, tá? Sentido sul-norte. Quando eu falo em bacia, eu já estou falando do Rio Parnaíba, pegando todos os rios pertencentes ao território piauiense, e aí toda aquela rede fluvial, pegando ali lagoas, pegando lagos, pegando inclusive os lagos subterrâneos, tá? E aí olha o que eu tenho aqui. Quando eu falo de bacia, eu estou falando de um conjunto aí de mais de 140 rios interligados com o Rio Parnaíba, que tem ali seus mais de 5 mil quilômetros de extensão, tranquilo? A perenidade dos rios piauienses, entretanto, encontra-se ameaçada. Os rios sofrem intenso processo de assoreamento, sempre crescente em decorrência do desmatamento acentuado que ocorre no estado, principalmente na área das nascentes e nas margens dos rios, tá? Isso aqui é um dos problemas ambientais do Piauí, que geralmente eu trabalho isso no meu curso de forma separada, né? A gente trabalha ali a parte só de problemas ambientais do Piauí, e hoje o Rio Parnaíba sofre com um desses problemas, que é a questão do desmatamento, tá? Do assoreamento dos rios. O Piauí é o estado brasileiro que possui o maior potencial de águas subterrâneas, tá bom? A bacia hidrográfica também vai considerar essas águas subterrâneas, com reservas reguladoras de 2,5 bilhões de metros cúbicos, correspondentes aos volumes infiltrados anualmente. Cerca de 83% da superfície estadual encontra-se sobre os terrenos sedimentares, onde se destacam esses aquíferos. Olha só,
Avançando um pouquinho aqui na questão do rio, o que eu tenho aqui? Observem esse mapa aqui, tá? Esse mapazinho aqui ele vai ficar um pouco mais claro para você, porque ele já destaca o rio. Olha o que eu tenho aqui. A extensão do rio Parnaíba é isso aqui. Ó, acompanhando o mapa, isso aqui é a extensão do rio Parnaíba, tá? Aqui eu tenho essa partezinha mais à esquerda, tudo aqui à esquerda, é o rio Balsas. Tá aqui, ó, o curso natural do rio Balsas. Isso aqui é a bacia hidrográfica do rio Balsas. Vou mostrar para você lá na frente. Aqui eu tenho os principais rios que vão sair, tá? Aqui, que estarão ligados ao rio Parnaíba. Aqui eu tenho o rio Poti, um dos principais. Olha o sentido que ele faz, onde ele vai parar. Perceba que essa partezinha aqui, que eu estou pintando no mapa, isso aqui é Ceará, tá? Ceará. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, perto do rio Balsas, Maranhão. Vai até lá em cima, tá? Ó, tudo isso aqui é Maranhão. Ou seja, a bacia hidrográfica, isso aqui é o mapa da bacia, tá? Bacia hidrográfica do rio Parnaíba pega territórios do Maranhão, território do Ceará e praticamente todo o território do Piauí, tranquilo? O Parnaíba é considerado o maior rio perene, já falei para vocês, né? 1.485 quilômetros é a sua extensão no sentido sul-norte. E ele nasce lá na Chapada das Mangabeiras. Inclusive, aqui eu tenho um parque nacional chamado de Parque Nacional das Nascentes, olha só, do Rio, nascentes do Rio Parnaíba. Beleza? Olha só, avançando um pouquinho aqui para a gente não perder muito tempo, o que eu tenho aqui? Região hidrográfica do Rio Parnaíba, tá? A região hidrográfica, pessoal, esse aqui é o nosso mapa, que ele vai mostrar mais ou menos até onde é que vai toda essa regiãozinha aqui. Aí, como eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui é o Rio Balsas, que pega um pedacinho lá no extremo sul do Maranhão. Aqui eu tenho todo o território do Piauí. E aí, avançando um pouquinho para a gente não perder muito tempo, olha o que eu tenho aqui. Durante o processo, como é que a banca costuma cobrar? Ela também correlaciona a importância do Rio Parnaíba com a história do Piauí, tá bom? A história do Piauí. Por quê? Para entender a história do Piauí, eu tenho que entender essa partezinha. Por isso que eu sempre começo pela parte de geografia, porque fica mais fácil para você. Se você entende onde é que está ali o Rio Parnaíba em relação ao território piauiense, e você entende como é que está disposto ali, quais são as cidades que são banhadas, quais os municípios que são banhados por aquele rio, você começa a entender como é que surgiu ali, como é que foi povoado aquele território piauiense. Aí olha o que o meu texto me diz aqui, ó, o texto do Queiroz. Durante o processo de colonização do Piauí, tá? Isso aqui é só uma palhinha, pessoal. Tu não vai entrar na parte de história agora, não. O rio Parnaíba era utilizado também para transportar o gado, base de alimentação e da comercialização, realizada com outras capitanias brasileiras, que se fazia de forma legal e ilegal por suas águas, além de caminhos de terra. Isso aqui é um trecho lá do trabalho do Queiroz, onde ele vai falar dessa relação do rio Parnaíba com a ocupação do Piauí, tá? A partir da criação da alfândega no litoral e da transferência da primeira capital do estado do Piauí, Oeiras, para Teresina, em 1852, construída às margens do rio Parnaíba para tal finalidade, essa atividade passou a se organizar e diversificar, e a diversificar os produtos comercializados. Olha que interessante. Você percebeu lá no nosso mapa que o rio Parnaíba, perdão, aqui é o Piauí, tá? O rio Parnaíba ele faz isso aqui, ó. Aí você vai perceber no nosso mapa que Oeiras está longe. Oeiras está longe, está aqui ó, no meio do Piauí, enquanto Teresina está aqui. Teresina é um município banhado pelo rio Parnaíba. Logo, o rio Parnaíba também foi um dos fatores que propiciou aí a mudança da capital de Oeiras para a antiga Vila do Poti, que depois vai se tornar Teresina, por conta da navegabilidade, pessoal. Esse rio Parnaíba ele é importante porque ele vai fazer com que tenhamos aí um contato entre o sul e o norte do Piauí, através da navegação a vapor, tá bom? Isso foi uma realidade na colônia, foi uma realidade no Império e também é uma realidade dentro do século XX, ok? Também se intensificou a navegação a barcas e a vapor, com grande volume de exportações para outros países, principalmente europeus, através do porto de Tutóia, localizado no delta desse rio. Paralelamente à intensificação da construção de rodovias
E a partir da década de 1960, a navegação do rio foi sendo desativada. Então, percebam, somente a partir da década de 60 do século 20 é que eu tenho aí a desativação aos poucos dessa rede fluvial e a substituição pelas rodovias. Percebam, ou seja, desde a ocupação do Piauí até a década de 60 do século 20, o Rio Parnaíba vai ser importante para o transporte desses produtos e para o transporte de pessoas, ok? Olha só, aqui no caso da bacia hidrográfica, entrando já nesse assunto, primeiro eu tenho que entender o que seria essa bacia hidrográfica, tá bom? Depois você vai entender aí como é que ela funciona, como é que ela está disposta aí no Piauí. Entende-se por bacia hidrográfica toda a área de captação natural da água da chuva que escoa superficialmente para um corpo de água ou seu contribuinte. Os limites da bacia hidrográfica são definidos pelo relevo, tá? Olha só, definidos pelo relevo, considerando-se como divisores de águas como divisores de águas as áreas mais elevadas. O corpo de água principal, que dá o nome à bacia, no nosso caso aqui a bacia é o próprio Rio Parnaíba, tá? Recebe contribuição de seus afluentes, sendo que cada um deles pode apresentar vários contribuintes menores, alimentados direto ou indiretamente por nascentes. Assim, em uma bacia existem várias subbacias ou áreas de drenagem de cada contribuinte. Aí tu vai olhar aqui para a bacia do Rio Parnaíba, e aí, como eu falei para você, o Rio Parnaíba vai seguir esse sentido aqui, ó, sul-norte, beleza? E aí você vai ver que eu tenho aqui, ó, além do Rio Parnaíba, tem o Rio Uruçu Preto. Vou até riscar aqui para você, tá? Olha só. Olha o sentido do Rio Uruçu Preto e olha onde é que ele vai parar. Rio Parnaíba. Rio Gurgueia, Rio Itaueira, Rio Piauí. Olha aqui o Rio Canidé e o Rio Itaim. Também estão ligados aqui diretamente ao Rio Parnaíba. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar no mapa. Aqui no centro-norte, pertinho de Teresina, tá? Rio Poti. Olha o dispositivo. O Rio Poti vem do Ceará, corta sentido leste-oeste e ele vai parar também aqui no Rio. Só faz aqui no Rio Parnaíba, tá? Aí eu tenho o Rio Longá. Olha a disposição do Rio Longá aqui, ó. Rio Piracuruca. E aqui não aparece no meu mapa, mas eu tenho também os rios Igaraçu e o Rio Portinho, tá? No extremo norte. Aí assim, pessoal, percebam que aqui está dividido por cores, tá? Aqui eu tenho uma cor, aqui eu tenho outra. E assim, cada areazinha dessa aqui é uma subbacia, olha só, subbacia e subbacia hidrográfica. Ou seja, eu tenho toda a bacia hidrográfica aqui, que pega 5% do Ceará. Aqui é Ceará já, viu, pessoal? Aqui é Ceará. E aqui, olha só, esse pedacinho todinho que vocês estão vendo aqui, aqui já é Maranhão, tá bom? Então, eu tenho aí cerca de 20% dessa bacia está no Maranhão, 5% está no Ceará, 75% está em território piauiense. E aí eu tenho a bacia, as principais bacias que vão aparecer para você. Olha aqui, ó, bacia do Gurgueia Itaueira, bacia do Canidé Piauí, bacia do Balsas, que é aqui do lado maranhense. O único afluente do Rio Parnaíba que está no lado Maranhão, do Maranhão é o Balsas, tá? Bacia do Baixo Parnaíba Longar, Bacia do Médio Parnaíba Poti, já está aqui no centro-norte, tá? E Bacia do Alto Parnaíba, Uruçu e Preto, está aqui, Parnaíba, Uruçu e Preto, é toda essa areazinha aqui. Aí aqui aparece para a gente também a área da hidrelétrica de Boa Esperança, que eu não vou falar dela agora. Então percebam, aqui eu tenho a bacia do Rio Parnaíba, tenho as subbacias, que são as bacias desses rios que eu acabei de citar, que são seus principais afluentes, que você vai estudar para o seu conhecimento de hidrografia do Piauí, para a sua prova da APC, por exemplo. Aí aqui está, lá no nosso curso completo, a gente faz uma análise, tem uma aulazinha separada para cada uma dessas bacias, a gente faz essa análise completa de todas elas. Aqui nessa aula, vou me restringir especificamente aqui à parte da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, ok? Avançando um pouquinho aqui, pessoal, olha só. Eu tenho outra imagem aqui que vai mostrar os principais afluentes. E aqui eu tenho, ó, o Rio Parnaíba. Olha o Rio Balsas aqui, ó. Rio Balsas. Mais uma vez, Rio Uruçu e Preto. Olha só. O Rio Gurgueia, olha qual é como é que ele está colocado aqui, ó. Rio Itaueira.
Rio Piauí, tá bom? Rio Canidé, que não está ligado diretamente ao Rio Parnaíba, tá? Olha aqui em cima, Rio Longá, que faz esse sentido aqui, e eu tenho, claro, o Rio Poti, que ele vai cortar Teresina nesse sentido aqui. Aliás, vai chegar até Teresina, ele vai cortar o centro-norte, tá? Tranquilo. Fechei aqui essa parte dos rios, ficou um pouco claro para você. E aí, avançando, tem algumas informações importantes para a tua prova, tá? Olha só, segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, a bacia do Rio Parnaíba é a segunda mais importante da região Nordeste, tá bom? O Rio Parnaíba, ele é o maior rio 100% nordestino. Ah, professor, mas eu li em algum lugar que o Rio São Francisco é maior do que o Rio Parnaíba. De fato, mas o Rio São Francisco, ele não nasce no território do Nordeste, tá? Ele não está 100% no território do Nordeste, perdão. Ele pega um pedacinho ali de Minas Gerais. Por isso, o nosso rio 100% nordestino é o Rio Parnaíba. A bacia hidrográfica, pessoal, ela vai se estender por Piauí, Maranhão e Ceará. Muito cuidado com isso. Eu sempre falo, porque, olha só, o Rio Parnaíba, ele tem essa extensão aqui entre Piauí e Maranhão. A bacia do Rio Parnaíba é esse desenhozinho aqui, ó. Aí ela pega aqui 20% do Maranhão, 75% do Piauí e 5% do Ceará. Ou seja, a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba está em 3 estados, tá bom? Não está só em 2. Olha só, seus principais afluentes, Balsas, do lado maranhense, o único do lado maranhense. Aí eu tenho o Rio Gurgueia, Rio Canidé, Rio Poti, Rio Longá, tá bom? São os principais que vão aparecer aqui. Geralmente a banca gosta de cobrar eles. A bacia está localizada, olha só, no Nordeste, como a gente falou, né? 75% no Piauí, 20% no Maranhão, 5% no Ceará. E olha só onde é que ela nasce, Chapada das Mangabeiras. Bem aqui nessa divisazinha, tá? Outra coisa aqui, pessoal. Avançando um pouquinho, o que eu tenho também aqui de informação? A porção piauiense da bacia, ela tem grande parte da sua superfície, pessoal, caracterizada pelo clima semiárido, tá? Sendo constantes os períodos de prolongados de estiagem, especialmente nas subbacias do rio Canidé e Poti. Ou seja, essa áreazinha aqui na bacia do Poti, vocês estão vendo aqui no centro-norte, aqui ela está na área do clima semiárido, tá? E aqui, essa áreazinha aqui do Canidé também está em área do semiárido. Aqui, geralmente, eu tenho os rios intermitentes, tá? Ou rios temporários. Olha só, temporários. Tá? Isso. Principalmente pela questão do clima semiárido, que eu não vou entrar aqui agora, tá? As principais atividades econômicas desenvolvidas na bacia são a agropecuária, principalmente no sudoeste, com a exploração da soja, arroz, feijão, milho, caju, algodão e cana-de-açúcar, tá bom? Então, se a banca, por acaso, associar a questão da bacia hidrográfica com atividades econômicas da agropecuária, você já sabe quais são os principais assuntos que vão aparecer aqui. A agricultura irrigada ainda não é significativa, apesar de ter um grande potencial para a fruticultura, ok? As atividades extrativistas vegetais são representadas principalmente pela carnaúba e pelo coco-babaçu, tá? Que vão aparecer nessa parte mais ao centro-norte, na bacia hidrográfica do rio Poti, onde eu tenho ali a Mata dos Cocais, ok? Avançando um pouquinho aqui, pessoal, em relação a esse conteúdo, eu tenho também uma outra informação importante que a gente precisa considerar para efeito de prova. Olha só. A divisão da bacia que você vai levar em conta para o seu material, tá? Essa bacia hidrográfica, ela está dividida aí no Plano Nacional de Recursos Hídricos em 6 bacias hidrográficas, ou 6 subbacias, tá? Olha só, primeira delas, Alto Parnaíba, Uruçu Preto, e aí você vai lembrar que o Alto Parnaíba inicia daqui, ó, Alto Parnaíba, Médio Parnaíba e Baixo Parnaíba, chegando ali no Oceano Atlântico, tá? Então, na área do Alto Parnaíba, eu tenho a bacia aqui, olha só ela aqui, ó, bacia do Uruçu Preto, estou marcando no mapa para você, tá? Congrega a área de contribuição direta ao Rio Parnaíba até o trecho imediatamente adjacente da barragem hidroelétrica de Boa Esperança, tá? E a subbacia do Rio Uruçu Preto, ou seja, toda essa primeira áreazinha aqui é a nossa primeira região hidrográfica, tá?
Segunda região, Balsas. É aquela do Maranhão aqui, ó. Essa que vem em direção ao Maranhão. Que compreende a subbacia de contribuição do rio Balsas, o maior afluente do rio Parnaíba, tá? Pela margem oeste. Ou seja, ela vai encontrar ela onde, professor? Aqui, ó. Tá marcadinha aqui pelo teu mapa, beleza? 3. Gurgueia e Itaueira, tá? Pegando aqui o rio Gurgueia, olha só. Rio Gurgueia tá bem que ele, tá? Rio Itaueira. Ou seja, isso aqui também é a minha terceira região hidrográfica, tranquilo? Pegando essas duas bacias aí. E aí, olha o que ela me dá aqui, ó. O Gurgueia e Itaueira contemplando a área de contribuição direta ao rio Parnaíba no trecho entre a barragem de Boa Esperança e a foz do rio Canidé, além das subbacias Gurgueia e Itaueira, tá bom? Aí lá embaixo no 4 eu já tenho Canidé e Piauí, aí tu vai ver aqui o rio Piauí e o rio Canidé, isso tudo aqui nessa cozinha é a bacia hidrográfica do rio Canidé, tá? Correspondendo à subbacia do rio Canidé, cujo principal afluente é o rio Piauí, onde são observados os maiores déficits hídricos da bacia do Parnaíba, no estado do Piauí. Justamente aqui que eu vou ter o clima. Olha só, muita atenção para isso aqui, pessoal. É aqui que eu vou ter o clima semiárido, tá? Semiárido. É aqui onde eu tenho predomínio da vegetação de caatinga, por exemplo. E aqui que eu tenho problemas com seca. Inclusive aqui que eu tenho a maior parte dos meus rios intermitentes, tá? Ou seja, rios que não são perenes. Aí subindo mais um pouco aqui, eu tenho a quarta região, Médio Parnaíba Poti. Aí tu vai pegar aqui, ó, toda a regiãozinha do Poti, pegando aqui no Ceará também. Isso aqui é a bacia hidrográfica do Rio Poti, que agrega a área de contribuição direta ao rio Parnaíba, no trecho entre as fozes do rio Canidé e Poti, bem aqui, ó. Além da subbacia do rio Poti, cujas nascentes se encontram no estado do Ceará. Tá bem aqui, o rio Poti ele nasce no Ceará e ele deságua a foz dele aqui no rio Parnaíba, na divisa com o Maranhão, tá? Por isso que eu tenho aqui 5% da bacia hidrográfica do rio Parnaíba dentro do Ceará, tá bom? Olha só. E a última aqui, a sexta região, Baixo Parnaíba e Longar, ou seja, vou pegar essa área aqui até chegar no extremo norte, no litoral piauiense. Aqui onde eu pego todo o curso do Rio Longar e a bacia hidrográfica do Rio Longar, tá? Aqui é conhecido como Baixo Parnaíba porque já é o finalzinho. Aí eu tenho aqui, ó, que contempla a subbacia do Rio Longar e a contribuição direta ao Rio Parnaíba entre a foz do Rio Poti e o Oceano Atlântico. E assim nós fechamos as 6 sub-regiões, né, ou as 6 regiões hidrográficas do Rio Parnaíba, tranquilo? Aliás, a bacia do Rio Parnaíba. Aí, para fechar aqui esse nosso assunto, eu tenho também uma informaçãozinha aqui que pode cair para você, que é a respeito da bacia de Boa Esperança, tá? Professor, onde é que está aqui? Perdão, a bacia não, a hidrelétrica. Professor, onde é que está a hidrelétrica de Boa Esperança? Ela está aqui, aluna. A bacia de Boa Esperança vai aparecer bem aqui. Deixa eu voltar aqui naquele mapazinho que é o mais importante para a gente. Pronto. Ela vai aparecer bem aqui, na área de Guadalupe, próximo aqui de Uruçuí, onde eu tenho a divisa do Alto para o Médio Parnaíba, tá bom? A hidrelétrica de Boa Esperança vai ficar na porção sudoeste. E aí eu vou ter aqui, olha aqui o desenho, tá? Acompanha comigo. Bem aqui, ó. Essa áreazinha aqui é onde eu vou ter a hidroelétrica de Boa Esperança. Aí pode cair uma questãozinha para você falando dela também, tá? Não vão perder essa questão. E aí ela me traz o seguinte, ó. A barragem de Boa Esperança foi criada pela COEB, Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança, em 29 de julho de 63, cujo fim específico é promover o aproveitamento hidráulico do rio Parnaíba, no local denominado Boa Esperança. Os trabalhos preliminares objetivando a construção da barragem foram iniciados em 24 de fevereiro de 1958 pelo DENOX. Tá? Para se ter uma ideia da obra, basta mencionar os seguintes dados. Olha só, a altura máxima da barragem principal no boqueirão do Rio Parnaíba é de 53 metros acima da fundação. E aqui eu tenho uma imagenzinha que vai te mostrar como é que está lá essa barragem de Boa Esperança lá no município de Guadalupe, tá bom? Olha só. Aí eu trouxe duas questõezinhas para a gente finalizar nossa aula, que já está estendendo um pouco,
que vão correlacionar algumas dessas informações. Rio Parnaíba, bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, a história desse rio com a história da ocupação do Piauí e principalmente a questão dessas subbacias, tá? Que a gente, no nosso material completo, nós fazemos um passo a passo de como você estudar cada uma dessas bacias, quais as principais informações e o que você precisa. Essa aqui é uma aula mais geral e um pouco mais sucinta. Então, a gente faz dentro das possibilidades, ok? Olha só, minha primeira questãozinha aqui é uma questão da banca no CEP, tá? A banca da UESP, e ela trouxe o seguinte: a bacia do Rio Parnaíba está localizada na região Nordeste e possui uma área de drenagem de aproximadamente 331 mil quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente 75% correspondem ao Piauí, 20% ao Maranhão e 5% ao Ceará, como eu mostrei lá no mapa para vocês, tranquilo? Seus principais afluentes pela margem direita são os rios Longá, Poti, Canidé e Gurgueia, e pela margem esquerda, com expressiva contribuição hídrica, são os rios Balsas. Aliás, é o rio Balsas, né? O único grande afluente da porção maranhense. Também mostrei para você onde é que está lá no mapa. Sobre o rio Parnaíba, é correto afirmar que A. Em seu curso está localizada a barragem de São Francisco, que faz parte da usina hidrelétrica de Boa Esperança. Olha só, barragem de São Francisco, não, pessoal. É a barragem de Boa Esperança. Esperança. Ou seja, a letra A já está errada, ok? B. Suas nascentes estão atualmente inseridas no Parque Nacional da Serra da Capivara. Não, pessoal. As nascentes do Rio Parnaíba estão localizadas no Parque, lá a gente vai chamar de Parna, né? Parque Nacional das Nascentes. Olha só, anota aí. Nascentes do Rio Parnaíba. C. A navegação em seu curso, na segunda metade do século XIX e início do século XX, foi importante impulsionador das economias de cidades como Oeiras e Teresina. Pessoal, eu mostrei para você lá no mapa que Oeiras não é banhada diretamente pelo Rio Parnaíba. Inclusive, a mudança da capital de Oeiras para Teresina foi impulsionada aí pela questão da navegação do rio. Queria uma capital que fosse que fosse banhada aí pelo rio pela questão da navegação e do transporte, tá? Logo, Oeiras, Teresina, sim, Teresina é banhada pelo Rio Parnaíba. Oeiras não, pessoal. A Oeiras está longe do Rio Parnaíba. Então, a letra C está errada porque ele falou que o Rio Parnaíba impulsionou a economia de cidades como Oeiras e Teresina, o que de fato não é verdade, ok? Então, Teresina sim, Oeiras não. D. Em seu curso, olha só, em seu curso, banha 20 municípios do Piauí e 22 municípios do Maranhão. Perfeito, tá bom? Letra D é o meu gabarito. Ah, professor, e a letra E, onde é que está o erro? Sua foz do tipo delta forma um dos deltas em mar aberto das Américas. Não, pessoal. É o único delta em mar aberto das Américas, ok? Em uma outra aula, em outro momento, a gente aborda essa questão do delta do Parnaíba detalhada, principalmente dentro de meio ambiente, tá bom? Bora lá. Meu gabarito, letra D, sem sombra de dúvida. Não tem como marcar outra alternativa. 2. Sobre a hidrografia do Piauí, é incorreto afirmar que... Opa, eu quero a alternativa incorreta. A. O Parnaíba é considerado o maior rio perene com seu curso. O que é rio perene? Aquele rio que não seca. É um rio permanente, tá? Com seu curso totalmente incluído na região nordeste do Brasil. Perfeito. É o único, perdão, é o maior, tá? Eu tenho um rio São Francisco que é maior do que ele, mas que também está na região sudeste. Logo, não é a minha alternativa porque eu quero a incorreta. B. A extensão total do rio Parnaíba é de aproximadamente 1.485 quilômetros, considerando seus nascentes principais na Chapada das Mangabeiras, ao sul do Piauí, e sua foz ao norte no Oceano Atlântico, onde forma um grande delta em mar aberto. Também está certinho, tá? Não posso considerar essa aqui porque ela está perfeita. C. Em todo o seu percurso, o rio Parnaíba apresenta direção sul-norte, certo? Mostrei para você no mapa, tá? Formando o limite territorial com o estado do Maranhão.
tornando-se, assim, um rio estadual para efeito de gestão de águas. Não, pessoal. Ele é um rio federal, tá bom? Ele é um rio que é administrado aí por órgãos federais, principalmente porque ele está na área desses dois territórios, tá? Então, meu gabarito é a letra C, sem sombra de dúvida, tá bom? Bora ver o erro da letra D. Perdão, vamos só analisar a letra D se a gente acha erro. A localização das nascentes do Rio Parnaíba fica na faixa próxima à linha do Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia. Ok, aqui eu tenho as nascentes, tá? Lá no Parque Nacional das Nascentes, na Chapada das Mangabeiras, que tem grande importância como área de recarga hídrica, ok? Não somente para o Rio Parnaíba, mas também para os rios Tocantins e São Francisco, pois corresponde ao divisor topográfico dessas bacias hidrográficas, ok? E a letra E, os principais afluentes do Rio Parnaíba pela margem direita são Longá, Poti, Canindé e Gurgueia, a gente viu isso em outro momento, e pela margem esquerda, o rio Balsas, tá bom? Sendo o único afluente da porção maranhense da bacia hidrográfica do Parnaíba. Pessoal, então é isso, tá? Essa é a minha contribuição para a parte de hidrografia, lembrando que isso é apenas um pedaço, apenas uma das aulas sobre hidrografia. Outras aulas contemplam aí um conteúdo muito mais diversificado, muito mais completo, que você vai encontrar lá no nosso curso, tá? Vou deixar aqui no link as minhas redes sociais, meu Instagram, e aqui deixar nosso grupo no WhatsApp de atualizações. E eu espero que os senhores e as senhoras tenham aí bons estudos e consigam desenvolver aí um bom estudo para a sua prova, ok? Um abraço e fico por aqui.